Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Francisco, professor de Física. Bem, para a nossa aula de revisão, nós vamos falar do movimento de queda livre, não é? Mas antes de falarmos do movimento de queda livre, nós temos que fazer lembrar aqui que já abordamos de outros movimentos. Estamos a falar propriamente do movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, não é? E o movimento retilíneo não uniforme ou variado. E também vimos as características de cada um desses movimentos, ok? Portanto, a base, ou seja, a base para o movimento de queda livre são os movimentos que nós falamos anteriormente. Bem, o movimento de queda livre. Quando um corpo é deixado cair ou lançado na vertical, e considerando que a resistência do ar é desprezível, os corpos ficam sujeitos apenas à força gravítica. Por este motivo, esses corpos são chamados de grave e o seu movimento designado de queda livre. Em palavras simples, pode-se considerar queda livre como um movimento uniformemente variado com a aceleração constante. De lembrar que a aceleração que estamos aqui a tratar é a aceleração da gravidade. Características do movimento de queda livre. A semelhança dos outros movimentos, aqui no movimento de queda livre também temos características. A primeira característica, a trajetória é retilínea, neste caso na vertical, porque nós estamos a falar da queda dos corpos, ok? A segunda característica, a aceleração é a mesma, ou seja, a aceleração da gravidade, sendo ela constante, cujo valor é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas por uma questão de facilitar os cálculos, podemos também trabalhar com 10 metros por segundo ao quadrado. Terceira e última característica, o movimento de queda livre é também um movimento retilíneo uniformemente variado, pois decorre com aceleração constante e é sempre efetuada na direção vertical. A diferença que existe entre o movimento de queda livre e o movimento retilíneo uniformemente variado é que o movimento de queda livre é realizado na vertical, ao passo que o outro movimento, o uniformemente variado, é na horizontal. Bem, nós temos aqui algumas expressões matemáticas ou equações ou leis, se preferirem, para resolvermos exercícios nesse movimento. A primeira equação é a lei das posições, tal como nós vimos nos outros movimentos. Aqui, a lei das posições, nós vamos colocar com a letra, ou vamos escrever com a letra Y ou H, tá certo? Estamos a nos referir à altura. A primeira, Y vai ser igual, Y final no caso, vai ser igual a Y inicial, ou seja, a altura final vai ser igual à altura inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio, gravidade e tempo ao quadrado. É esta a equação que nós vamos usar para calcular a altura, se nos pedirem. A lei das velocidades diz o seguinte, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, mais a gravidade, ou aceleração da gravidade, vezes o tempo. Bem, para além dessas equações, ou destas leis, nós temos também outras que vamos utilizar sempre para calcular, ou para resolver, para dar solução aos problemas do movimento de queda livre. A primeira é para calcular o tempo. Para calcular o tempo, nós temos duas possibilidades. Temos a primeira, que é a velocidade final, velocidade inicial, na razão da gravidade. Esta aqui vamos usar quando nos dão o valor da velocidade inicial. Mas se não nos apresentarem o valor da velocidade inicial, temos o valor da altura, portanto vamos usar a segunda equação, que o tempo vai ser igual a raiz quadrada, 2 vezes a altura, tudo isso na razão da aceleração da gravidade. E temos uma outra equação, que é a famosa equação de Torricello, Evangelista Torricello. Portanto, nós temos essa equação quando nos pedem para determinar a velocidade e não nos apresentam o valor do tempo. Portanto, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada
2 vezes a gravidade vezes a altura. E para além dessas 3 equações, por exemplo, para determinar a velocidade, nós podemos sempre recorrer também à lei das velocidades. Portanto, temos 2 para a velocidade e 2 para o tempo. Exercícios de aplicação. Nós temos aqui, não é, um exemplo prático. O primeiro, ou seja, ponto 1. Um paraquedista cai de um avião de uma altura de 1.200 metros. Se o seu movimento for uniformemente variado, calcule. Bem, aqui nós temos que ver que estamos a falar da queda, não é? De um paraquedista. Portanto, nós estamos a falar do movimento de queda livre. A linha A pede para determinar o tempo que o paraquedista demora a atingir o solo. Qual é o valor do tempo, não é, que ele faz do avião até ao solo? A linha B, a velocidade com que o paraquedista chega ao solo. Portanto, nós vamos ver quais equações a usar para calcular estas 2 alíneas. Ok, depois de termos efetuado, não é, a leitura do exercício ou do problema, independentemente do grau de dificuldade de cada um, vamos agora fazer a extração dos dados. Portanto, vamos escrever aqui dados. Ok. O primeiro valor que nós temos no nosso exercício é o valor da altura, não é? A altura vai ser igual a 1.200 metros, ok? Portanto, para calcular o tempo, nós precisamos, não é, da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma constante, que é de 9,8, mas para facilitar os cálculos, vamos trabalhar apenas com 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Portanto, vamos lá. A linha A pedem para determinar o tempo, não é, que o paraquedista faz até atingir o solo. E a linha B pedem para determinar a velocidade da queda. Ok? Portanto, vamos lá. Para calcular o tempo, nós temos 2 opções. Nós temos a primeira opção quando nos dá um valor da velocidade, não é? Mas também temos uma outra opção que é quando nos apresenta um valor da altura. E é essa a opção que nós vamos escolher. Portanto, vamos escrever aqui fórmula. Ok? Para a linha A, a nossa fórmula vai ser tempo, vai ser igual a raiz quadrada, não é? 2 vezes a altura, na razão da aceleração da gravidade. Portanto, nós temos aqui o valor da altura e temos o valor da aceleração da gravidade. E para a linha B, não é? A fórmula a usarmos vai ser esta aqui, não é? Velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Portanto, esta aqui é a lei da velocidade neste movimento. Portanto, o valor da velocidade inicial, não é 0, porque antes do paraquedista cair, não é? Ele não tinha nenhum movimento. Se não tinha nenhum movimento, logo o valor da velocidade inicial vai ser nula, ok? Agora, vamos efetuar a substituição dos valores, ou, não é, cálculos. Portanto, vamos lá colocar SV, quer dizer substituição dos valores. Vamos lá. Para a linha A, o tempo vai ser igual. Vamos lá substituir. Nós temos 2 vezes o valor da altura, é 1.200, não é? Metros. Tudo isso na razão de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, vamos fechar aqui a raiz quadrada, ok? Vamos lá. Tempo vai ser igual a raiz quadrada, não é? Quanto é que dá o produto de 1.202? Vai ser 2.400. 2.400 metros, não é? Tudo isso na razão de 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, a unidade do tempo é o segundo, portanto vamos simplificar metro e metro, ok? Vamos lá fechar a raiz. Portanto, o tempo vai ser igual. Vamos lá, quanto é que dá a divisão de 2.400 por 10? É muito simples, nós podemos simplificar este zero e este aqui. Matematicamente isso é aceito, ok? Portanto, teremos apenas 240 segundos ao quadrado. Portanto, é este o valor que nós vamos achar a raiz. Portanto, qual vai ser a raiz de 240? A raiz de 240 na máquina, vamos lá,
vai ser de 15,49 segundos, ok? O quadrado do segundo desaparece com a raiz. Portanto, como sempre, no final temos que deixar uma resposta, ok? O valor do tempo que o paraquedista faz é de 15,49. Ok, vamos agora apagar, não é? Esta parte aqui, que é a linha A, tá? A linha A vamos apagar para deixar o espaço e resolvemos a linha B, ok? Vamos lá. Para a linha B, nós temos o valor da... Ok, nós temos a fórmula, não é? Para calcular a linha B, que é velocidade igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. E nós dissemos que a velocidade inicial é nula, não é? Porque a princípio o paraquedista está em repouso, ok? Não tem movimento nenhum. Portanto, vamos lá substituir os valores que temos. O valor da gravidade, vamos trabalhar com 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o valor do tempo, que é o valor que nós encontramos. Vamos converter isso, tá? Vamos trabalhar com 15 segundos, ok? Portanto, transformamos isso. Vamos lá. A velocidade vai ser igual. Qual é o produto de 10, não é? E 15? Qual é o resultado desse produto? Portanto, vai ser 150, ok? E qual é a unidade da velocidade? A unidade da velocidade é metros por segundo. Portanto, vamos simplificar este quadrado e este segundo aqui teremos 150 metros por segundo. E, finalmente, vamos colocar também uma resposta, não é? Que a velocidade que o paraquedista leva é de 150 metros por segundo. Bem, depois de termos resolvido o nosso exercício, vamos agora deixar uma tarefa, tá? Que vocês vão resolver também em função das recomendações que nós deixamos nos exercícios, ok? Daqui a nossa tarefa, um menino na janela de sua casa, a 20 metros de altura, deixa cair uma esfera, desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao solo. Este aqui está relacionado à linha A que nós resolvemos no exercício anterior, ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, nós estamos nos grupos do WhatsApp, podem colocar à vontade e o professor estará lá para ajudar. Nosso muito obrigado.